Se hoje o Brasil tem um Instituto Tecnológico da Aeronáutica, nos moldes do MIT, dos Estados Unidos, e é o terceiro maior fabricante de aviões no mundo, a gente deve isso a Montenegro, um dos maiores nomes da aviação desse país. E é sobre a biografia dele que a gente conversa no vídeo de hoje. E esse é mais um vídeo do projeto Jornalismo Literário. Eu me propus a ler 10 títulos desse gênero, que é o meu favorito, e eu cheguei então à leitura de número 9, de um total de 10. Dessa vez eu li então Montenegro, do Fernando Moraes. A gente tem aqui novamente mais uma grande obra desse jornalista, que é um dos maiores biógrafos do Brasil, e a gente se depara aqui com a história de um homem que foi muito importante para a aviação brasileira e também para o ensino da engenharia aqui no nosso país. Eu sei que esses dois termos podem ser um pouco distante da maioria das pessoas, pelo menos quem não estuda essas áreas, mas aqui nesse livro a gente tem uma história super bem escrita e muito gostosa de se ler, além de que é um livro recheado de importantes fatos e nomes, né, da história brasileira. Então, mesmo você que é mais da área de humanas, né, de linguagens, com certeza vai encontrar nesse livro uma leitura muito saborosa. Bom, o grande protagonista dessa obra, então, é o Casimiro Montenegro. Ele foi um militar, ele era do Ceará e, na sua juventude, aos 19 anos, ele vai para o Rio de Janeiro com o sonho de ser aviador do Exército. Na época, o Brasil tinha ali aviação apenas dentro do Exército, não existia ainda a aeronáutica, e o Casimiro tinha esse sonho de ser piloto, né? Ele vem de uma família muito influente lá na terra dele, a família dele era de políticos, né? A gente entende que ele vem de um contexto um pouco mais abastado, né, por assim dizer, então acredito que ele cresceu tendo essas referências, porque nessa época a aviação no Brasil era muito primária, o Brasil vivia de sucatas vindas da Europa, e o Casimiro tinha então esse sonho de ser piloto. Ele contraria o pai dele, que queria que ele seguisse na política, e ele vai em busca desse sonho. Quando ele chega lá no Rio de Janeiro, então, ele entra para essa escola de aviação ligada ao Exército, e muito rapidamente ele se destaca, né, nesse meio, e ele é a pessoa que compra a briga pela criação do correio aéreo. Nessa época o Brasil era muito subdesenvolvido, tudo era feito por meio de trem, então o envio de uma carta demorava dias, né, porque era tudo feito ali no trem, e o Casimiro viu no avião o potencial de ligar o Brasil, né, que é um país tão continental. E vale lembrar que o Casimiro ele era ligado a um movimento ali que brigou pelo fim da política café com leite, né, que queria derrubar as oligarquias que disputavam, que se alternavam, na verdade, né, no comando do Brasil, e ele se pautava, então, nesse movimento para dizer que se os tenentes, né, o tenentismo queria acabar com a oligarquia porque eles diziam que o Brasil era muito maior do que apenas São Paulo e Minas Gerais, nada mais justo do que usar o avião para ligar os extremos do Brasil. Só que ninguém comprava muito essa ideia porque, além de a aviação ser muito primária e extremamente arriscada, eles diziam que não fazia sentido se preocupar com isso, sendo que a maioria dos brasileiros era analfabeta. Então, quem é que ia se preocupar em enviar carta? Mas o Casimiro, ele foi lá, ele insistiu, ele comprou essa briga, e ele sempre foi uma pessoa que soube lidar com pessoas. Ao longo da obra, essa foi a grande constatação que eu fiz, né, acerca da vida do Montenegro, e a gente vai falar mais sobre isso, mas ele vai ali, ele insiste para que seja criado o correio aéreo, e ele consegue. Ele faz o voo inaugural em 1931, é um voo super complicado, assim, muitas coisas deram errado, ele teve que terminar esse voo por terra, porque ele tinha a missão de até determinado horário enviar uma carta, né, despachar essa carta na cidade em que o voo termina. E, enfim, ele dá os pulos dele e ele conclui essa missão, porque isso era muito simbólico para a criação do correio aéreo.
Então o correio aéreo nasce daí, e além do envio de cartas, o correio aéreo ele começa a adotar outras missões, né, que acabam acontecendo de forma paralela, como o envio de pequenas encomendas e também o transporte de pacientes. Foi numa dessas que o correio aéreo acabou fazendo o resgate, né, o transporte de um grande magnata ligado à família que era dona do Copacabana Palace. E a partir desse episódio, então, a alta sociedade ali começa a olhar o correio aéreo, e por isso o correio aéreo ganha força no país, as coisas começam a se desenvolver um pouco mais, mas o Montenegro está sempre à frente disso, né? E vale lembrar que ele não era apenas um piloto, ele, ao longo da carreira dele, ele adotou inúmeras funções, sempre com foco no desenvolvimento da aviação no Brasil. Por exemplo, ele pegava um trem e ele ia estudando as rotas por terra para tentar encontrar lugares que servissem como referência para os pilotos, porque na verdade, naquela época, os pilotos eles simplesmente seguiam a rota de um trem pelo céu. Não existia nenhuma tecnologia, nada muito elaborado em termos de rota, né, e de guia de voo naquela época. Então ele fazia toda essa parte anterior ao voo por terra, ia pensando formas de facilitar a vida de quem estava pilotando, por exemplo, pintar no telhado das rodoviárias das cidades o nome da cidade para que o piloto olhasse para baixo e enxergasse, né? Também pintava setas para que o piloto visualizasse para que direção ele deveria manter, né, a sua rota. Então era realmente muito básica a forma de aviação naquela época, sem contar que era extremamente arriscada, né? Era muito frequente que os pilotos morressem, e era até assim, tinha trocadilhos ali entre eles, de que quando a turma de pilotos se reunia no fim do dia, eles contavam para ver se ninguém morreu naquele dia, porque era algo super normal. Aqui é dito, né, tem algumas entrevistas em que eles relatavam que o que eles esperavam da vida era morrer nesse trabalho, né? E mesmo assim eles se dedicavam à aviação. E eu falo eles porque aqui o autor ele vai trazer vários outros nomes importantes para esse movimento, mas sempre tendo ali como cabeça, né, de tudo isso, o grande motivador, o Montenegro, que foi quem conseguiu engajar diversas pessoas nessa causa também. Bom, e daí as coisas vão se desenvolvendo ali no Brasil, até que chega então a Segunda Guerra, e a Alemanha mostra para o mundo o potencial dos aviões, né, nos combates, e Getúlio Vargas estava ali de olho, né, nesse movimento. Ele troca figurinha com os Estados Unidos, e numa dessas missões, né, de estreitamento, o Montenegro vai para os Estados Unidos, e lá ele visita o MIT, que é, né, um grande formador de engenheiros e áreas afins à engenharia, né, é referência até hoje, e naquela época o Montenegro ficou extremamente impressionado, né, com a capacidade dos Estados Unidos em formar mão de obra qualificada, e ele volta para o Brasil com a ideia de formar, né, de criar aqui no Brasil algo naquela mesma pegada. E é claro que, mais uma vez, as pessoas acham que Montenegro está delirando, porque o Brasil estava muito distante da realidade dos Estados Unidos. Mas, mais uma vez, o Montenegro mexe os pauzinhos ali, ele se vale dessa proximidade que ele tinha com o Getúlio Vargas, né? Porque desde sempre ele esteve do lado que apoiava o Getúlio, e ele consegue, então, dar os primeiros passos para a criação do ITA, que é o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, lá em São José dos Campos, em São Paulo. Então ele foi o grande idealizador desse projeto. Mas o Montenegro, ele não economizava ideias, né? O Montenegro, ele sempre pensava de uma forma muito grandiosa, e ele sempre queria, assim, o melhor. Por isso a oposição a ele era sempre proporcional aos sonhos que ele tinha. Para vocês terem ideia, quando ele fez o projeto ali da cidade universitária, né, que o ITA se transformou, teve apenas 4 escritórios de arquitetura aptos a se inscrever naquele edital,
Quem ganha é o do Oscar Niemeyer, e isso a gente está falando quase 10 anos antes da construção de Brasília, né? Inclusive é dito aqui, eu nunca fui no ITA, mas ele diz aqui que o ITA é uma versão menor de Brasília, que muitas coisas que foram projetadas em Brasília podem ser vistas ali no ITA. Mas além da capacidade técnica do Oscar, o Montenegro teve que lidar também com as questões políticas, porque a política, ela cerca a vida dele do começo ao fim, né, desde lá da família até o momento em que ele está ali desenvolvendo grandes projetos, e nesse momento da construção do ITA também, porque o Niemeyer era considerado comunista, né, ele era declaradamente comunista, na verdade, e o presidente Dutra, na época, não queria que ele assumisse por causa disso. Então, lá vai o Montenegro, né, mexer os pauzinhos para dar um jeito de ter, então, o arquiteto que ele queria para esse projeto. E ele consegue novamente, né. O legal é que o Montenegro, por ser militar e por ser muito dedicado às questões burocráticas, ele sabia como usar o sistema contra o sistema. Inclusive, tem alguns episódios muito engraçados aqui, como, por exemplo, quando um professor, o ITA já está em pleno funcionamento e um professor tem 2 metros de altura. Só que as camas dos professores, porque os professores tinham casa dentro do ITA, né? As camas dos professores tinham um comprimento padrão. E esse professor vai reclamar, né? Porque os pés deles ficam para fora da cama. Só que toda essa comunicação é feita por memorandos e tudo mais, né? Toda a burocracia. E daí o pessoal lá que fazia as camas para as casas responde dizendo que nada pode ser feito porque existe um padrão para o comprimento da cama. Esse professor vai lá chorar as pitangas para o Montenegro, né, que era o responsável ali pelo instituto. E o Montenegro, vendo a resposta do pessoal lá que fazia as camas, ele elabora um memorando, né, um ofício todo formal, dizendo que ele entende que é necessário seguir os padrões e que ele jamais, né, quer se opor ao que diz a burocracia, né, as leis ali do ITA, mas que então vamos resolver de outra forma. Eu vou enviar o professor e a gente serra as pernas dele. Já que não pode aumentar a cama, né, vamos serrar as pernas do professor, que daí a gente resolve as coisas. E daí no outro dia, então, eles voltaram atrás da lei de comprimento da cama e fizeram uma cama do tamanho que aquele professor precisava. Então isso vai acontecer em alguns momentos, assim. O Montenegro, ele sempre sabia quando ele precisava seguir à risca as normas, né, toda a burocracia que regia o comportamento das instituições ligadas ao governo, e quando ele precisava ir pelas beiradas, né, se associando à imprensa, ir de forma, assim, mais sorrateira. Então ele era muito, assim, estratégico. Acho que é mentalidade de engenheiro, né. Bom, e o ITA, ele se transforma numa verdadeira Babel horizontal, porque o Montenegro começou a importar muitos professores. Como, obviamente, não existiam engenheiros no Brasil, ele precisava, pelo menos no início, né, trazer professores de fora para que o Brasil começasse a formar os seus próprios especialistas nessa área, né, na engenharia aeronáutica especialmente. E ele traz um professor lá do MIT que disse para ele assim: ó, Montenegro, a gente vai ter que definir algumas coisas aqui para o Brasil, e o mais importante é que o Brasil também tenha a capacidade de construir as suas próprias aeronaves, porque o que vocês usam hoje são sucatas vindas da Europa. A Europa, em vez de jogar no lixo os aviões que não serviam mais, vendiam aqui para o Brasil a preço de banana, só que eram aviões, assim, muito precários, né. E ele dizia que o ideal era que o Brasil formasse os seus engenheiros e, ao mesmo tempo, fosse desenvolvendo pesquisas, né, para a produção dos próprios aviões. E também, mais uma vez, né, o pessoal ali que se opunha aos sonhos do Montenegro dizia que ele estava ficando louco, porque o Brasil não tinha capacidade nem de produzir bicicletas, quanto mais aviões. Mas o Casimiro sempre ali sonhando alto, acreditando naquilo, fez todos os movimentos, passou, né, todas as suas dificuldades para que o ITA, que era o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, fosse apenas um braço de algo muito maior, que era o Centro Tecnológico da Aeronáutica, o CTA.
Então esse CTA ele incluía a parte de ensino, mas também tinha essa parte de pesquisa, né, voltada à produção. E essa visão dele de formar mão de obra especializada, ela ganhou muita visibilidade durante o governo do JK, porque foi aquele boom da industrialização no Brasil e as concessionárias, principalmente, começaram a ir até o ITA para buscar o pessoal para trabalhar, né. E o que o Fernando Moraes descreve aqui é um movimento muito parecido com o que não sei se acontece ainda, acho que alguns anos atrás era um pouco mais forte, mas quando a gente pensa nos desenvolvedores, né, de hoje em dia, o pessoal nem se formou ainda, já tem ofertas ali de grandes empresas interessadas, e era o que acontecia com os engenheiros daquela época. Mas como a política sempre esteve ali assombrando, né, a vida do Montenegro, as coisas começam a ficar mais complicadas durante a ditadura militar, porque a galera ali da aeronáutica sempre foi vista como uma galera politicamente agitada, né, embora lá no começo eles estivessem ao lado da galera que apoiou Getúlio, mas tudo que era relacionado ao ensino era visto, assim, com um certo olhar de desconfiança. E é aí que o Montenegro, ele se vê numa posição um pouco delicada, porque ele era militar, né, ele era de direita, mas, se eu fosse definir, assim, a ideologia dele, eu diria que ele era um cara de direita, mas com um bom senso e com um senso de justiça, que é mais importante. Pelo menos a partir dessa biografia, eu consigo construir essa imagem dele. Os militares queriam ir até o ITA e expulsar alunos, professores, pela mera desconfiança de que fossem comunistas, né, por questões muito pequenas. E o Montenegro sempre tentava equilibrar as coisas, né, ele dizia: "Não, então vamos abrir uma sindicância, não vamos agir dessa forma". Mas não teve jeito, né, ele era um pensando dessa forma em um mar de ignorância, então o ITA também, como várias outras instituições de ensino, foi tomado por militares com metralhadoras em mão, e isso abalou, né, durante muito tempo o funcionamento dessa instituição. E essa questão dos militares também foi uma coisa que interferiu muito ali na organização dos trabalhos do Montenegro, porque a hierarquia para eles é algo assim que está acima de tudo, né? Pelo menos conforme descrito aqui no livro, naquela época. E os egos eram um grande empecilho no trabalho do Montenegro. Ele tinha que ficar ali alisando os egos certos e lidando, né, com as regras do jogo estabelecido pelo militarismo, né. Inclusive a primeira vez que eu li o título, o cargo, né, que eles tinham quando eles estavam ligados à aeronáutica, por exemplo, brigadeiro do ar. Era sempre assim, tenente do ar, brigadeiro do ar. Gente, não tinha como acreditar que uma pessoa que tinha um título tão fofo, tão poético desse, cometeu tortura. Brigadeiro do ar, vocês imaginam um brigadeiro do ar matando e torturando alguém? E em paralelo a isso também muitas questões relacionadas à própria estrutura do ITA, né, vieram à tona. Como eu disse, ele importou muitos professores de fora e tinha ali um choque cultural muito grande entre muitas nacionalidades, e nessas a oposição muitas vezes dizia que o governo brasileiro estava pagando nazistas loucos, porque tinha alguns professores com comportamentos um tanto excêntricos, inclusive tem algumas situações descritas aqui que são muito engraçadas também. Mas tudo isso, né, a gente sabe que se torna munição para mentes maliciosas, né, que querem sempre atrasar o progresso. E o Montenegro, ele sempre esteve ali lutando, né, para que o ITA, a aviação de uma forma geral, se desenvolvesse. Nesse meio tempo nasce a aeronáutica, né, porque até então os aviões, eles pertenciam ou ao exército ou à marinha, então nasce aí uma divisão militar dedicada a isso. E um dos desafios que Montenegro teve ali no ITA também foi separar o ensino da disciplina militar, porque muitos oficiais que estavam acima dele queriam que o ITA tivesse uma disciplina típica de quartéis
enquanto que aquele professor que ele trouxe lá dos Estados Unidos, que foi o braço direito dele na construção do ITA, via de forma diferente, né? Ele dizia que os alunos tinham que ter uma dinâmica pedagógica. Então é até interessante a forma como é descrita aqui a harmonia que existia dentro do ITA, pelo menos antes da ditadura, né? De que os próprios alunos se policiavam. Eles não tinham uma rotina rigorosa de arrumar a cama, por exemplo, como no quartel, mas eles sabiam que eles não podiam colar. Colar dentro do ITA era algo extremamente vergonhoso. Eles não faziam isso porque era uma cultura lá dentro de que eles precisavam aprender e eles precisavam saber. Então, eu achei bem interessante essa parte quando falo do auge assim do instituto, desse grande emaranhado de culturas e dessa dedicação tão profunda ao saber, né? Foi muito gostoso de acompanhar essa parte, mesmo eu nunca tendo pisado lá dentro, eu consegui imaginar assim uma atmosfera muito propícia ao conhecimento. E só por isso assim a leitura já foi super válida. E um dos últimos grandes braços, né, desse movimento todo foi a criação da Embraer, que se deu em 69. E se antes eles achavam que o Brasil não tinha condições nem de fabricar uma bicicleta, hoje está aí a Embraer, ao que consta, é a terceira maior fabricante de aviões do mundo. Então, com certeza, é uma conquista que a gente deve a esse homem, né, Casimiro Montenegro, que peitou muitos políticos, muitos militares, adversários, que cruzou fronteiras por terra, céus e mar para buscar referências, né, de conhecimento para que o Brasil tivesse uma evolução, um progresso na aviação. Infelizmente, eu acredito que ele não teve assim um reconhecimento proporcional a tudo que ele fez em vida. Durante o governo Castelo Branco ele foi demitido, e isso foi algo que abalou bastante ele. Então aqui a gente vai acompanhar também como, né, que ele ficou depois que ele foi afastado da aeronáutica, né, do ITA. E também a gente tem alguns episódios mais da vida familiar, né, questões mais íntimas ali da vida dele. É claro que não é o foco dessa biografia, e também acho que a vida dele não era, assim, não tinha essa separação muito clara entre pessoal e profissional, porque ele realmente vivia para isso. Mas um fato curioso aqui é que na família do Montenegro os casamentos eram entre parentes, assim. Então ele casou com uma sobrinha, que era muitos anos mais nova do que ele, e muita coisa do que o Fernando Moraes usou para fazer esse livro é justamente gravações domésticas ali que o filho do Montenegro fez com ele. Ele também teve acesso a uma espécie de diário, pelo que ele cita aqui, porque ele fala de anotações pessoais. Então não sei se era um diário nos moldes convencionais, mas enfim, o Montenegro tinha alguma dinâmica assim de registrar os fatos importantes de alguma forma. E, evidentemente, jornais, documentos, né? Foi um trabalho bastante exaustivo aqui que o Fernando Moraes fez. Depois, no fim, aqui também tem um texto em que o autor vai falar sobre como ele teve um incentivo para fazer esse livro, né? Tem até uma coincidência ali que acontece envolvendo um familiar dele. Foi um livro super bem escrito, super envolvente, por mais que seja um livro extremamente denso, no sentido de que em uma página tu lê, sei lá, uns 4 nomes diferentes, pelo menos, de pessoas que tiveram alguma contribuição para a história do Brasil, ou alguma entidade, alguma instituição que foi importante. Então, assim, tu absorve muita coisa aqui, então não é uma leitura que tu possa fazer com pouca atenção, por exemplo, porque senão tu pode deixar passar alguma coisa interessante, né. É realmente aquela aula de história gostosa de assistir, sabe. Então a gente tem isso aqui nesse formato de livro. Em relação à forma como o Fernando Moraes escreve, também me chamou a atenção, 2 aspectos. Primeiro, que o fim de um capítulo sempre é uma espécie de aquece para o próximo capítulo, e também os títulos dos capítulos são bem trabalhados, né, eles são quase, como manchetes ou sínteses daquilo que a gente vai ler ali,
São 3 linhas quase de títulos em cada um, então a gente já tem ali no título de cada capítulo a informação mais importante daquilo que vai acontecer, como se tu lesse os títulos dos capítulos formando uma espécie de linha do tempo, né, daquilo que aconteceu de mais importante na vida do Montenegro. Então fica aí minha recomendação de mais um livro brasileiro, escrito por um brasileiro e sobre um brasileiro, que vale muito a leitura. Acho que se tu gosta de história, com certeza tu vai gostar bastante, se tu gosta de aviação. Inclusive a aviação está se tornando um tema recorrente aqui no canal, né? Recentemente fiz um vídeo sobre um livro do Ivan Santana que fala sobre tragédias aéreas, mas dessa vez a leitura é bem mais positiva, né? Bem mais otimista. Recomendo para ti que gosta de história, que gosta de biografias e que também está à procura de títulos pouco conhecidos, mas que valem o teu tempo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente se vê nas próximas resenhas aqui do canal. Um grande abraço e até mais.